Já percebeu que algumas pessoas só conseguem controlar você quando conseguem provocar uma reação? Uma palavra, uma crítica, um desprezo, e de repente seu humor muda. Você responde, explica, discute e entrega exatamente o poder que a outra pessoa queria. Mas existe um momento em que esse jogo termina. Quando você aprende a permanecer calmo, algo muda completamente. Eles deixam de saber como controlar você. Os estoicos compreenderam isso há séculos. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto ensinaram que a verdadeira força não está em reagir mais rápido, mas em escolher quando não reagir. E hoje você vai descobrir como transformar o silêncio e o autocontrole na sua maior vantagem. Sua reação é a porta que eles usam para entrar na sua mente. Existe uma razão pela qual certas pessoas continuam provocando você. Elas já descobriram o que funciona. Sabem qual palavra irrita. Sabem qual assunto desperta insegurança. Sabem quando devem aparecer. E, principalmente, sabem que você vai reagir. Talvez isso aconteça com alguém da sua família. Talvez no trabalho. Talvez em um relacionamento. Ou talvez seja uma pessoa que você nem conhece tão bem. Mas sempre existe alguém que parece saber exatamente como tirar você do equilíbrio. Você tenta ignorar, mas responde. Promete que não vai discutir, mas acaba discutindo. Diz que não se importa, mas passa horas pensando naquilo. E é aí que começa o verdadeiro problema. Não é apenas o que essa pessoa fez. É o poder que a sua reação entregou a ela. Os estoicos entenderam uma coisa que continua extremamente atual. Quem consegue controlar as suas reações consegue influenciar o seu estado emocional. E quem influencia constantemente o seu estado emocional começa, pouco a pouco, a influenciar suas decisões. Pense nisso. Se alguém pode dizer uma frase e destruir o seu dia, essa pessoa possui algum poder sobre você. Se alguém pode ignorá-lo e fazer você passar horas procurando uma explicação, essa pessoa possui algum poder sobre você. Se alguém pode provocar sua raiva e fazer você dizer coisas que depois lamentará, essa pessoa possui algum poder sobre você. Talvez seja difícil admitir, mas reconhecer isso é o primeiro passo para recuperar a liberdade. Epicteto ensinava que não são os acontecimentos que perturbam as pessoas, mas os julgamentos que fazem sobre esses acontecimentos. Essa ideia é poderosa porque muda completamente a pergunta. Em vez de perguntar, por que essa pessoa está fazendo isso comigo? Você começa a perguntar, por que estou permitindo que isso controle a minha mente? Percebe a diferença? A primeira pergunta coloca o poder nas mãos do outro. A segunda devolve o poder para você. Imagine alguém jogando uma pequena pedra em um lago. A pedra cai. A água se movimenta. Mas depois de alguns segundos, a superfície volta a ficar calma. Agora imagine que, toda vez que a pedra toca a água, você mergulha para pegá-la. A pessoa joga outra. Você mergulha novamente. Outra pedra. Outro mergulho. Depois de algum tempo, você está exausto. Enquanto isso, a outra pessoa apenas observa. É exatamente assim que muitos conflitos funcionam. Alguém provoca. Você reage. A pessoa percebe que funcionou. Então provoca novamente. Você reage novamente. E o ciclo continua. Mas existe uma maneira de quebrá-lo. Você simplesmente para de mergulhar. A pedra ainda pode cair. O barulho ainda pode existir. Mas você não precisa mais entrar na água. Esse é o começo do verdadeiro autocontrole. E autocontrole não significa tornar-se frio. Não significa aceitar desrespeito. Não significa permitir que as pessoas façam qualquer coisa com você. Significa escolher conscientemente aquilo que merece a sua energia. Existe uma diferença enorme entre ser passivo e ser emocionalmente disciplinado. Uma pessoa passiva não reage porque tem medo. Uma pessoa disciplinada não reage porque possui clareza. Ela sabe que algumas respostas diminuiriam sua própria dignidade. Sabe que algumas discussões não levam a lugar nenhum. Sabe que certas pessoas estão procurando exatamente aquilo que ela não deve oferecer. Uma reação impulsiva. Marco Aurélio enfrentou pessoas difíceis durante toda a sua vida. Como imperador, recebeu críticas, traições e conflitos que poderiam facilmente despertar raiva. Mesmo assim, ele escrevia constantemente para lembrar a si mesmo que não deveria permitir que o comportamento dos outros determinasse o seu caráter.
Essa é uma das maiores diferenças entre uma pessoa forte e uma pessoa controlada pelas circunstâncias. A pessoa controlada pergunta: o que eles fizeram comigo? A pessoa forte pergunta: quem eu escolho ser diante disso? A segunda pergunta é muito mais poderosa, porque você pode não controlar a provocação, mas pode controlar a resposta. Não pode controlar a opinião de alguém, mas pode controlar quanto valor dará a essa opinião. Não pode impedir que alguém tente manipulá-lo, mas pode impedir que a manipulação determine suas decisões. Essa é a verdadeira liberdade estoica. Não viver em um mundo sem pessoas difíceis, mas viver em um mundo onde pessoas difíceis já não conseguem controlar a sua paz. E existe algo ainda mais interessante. Quando você muda a sua reação, as pessoas começam a mudar o comportamento delas diante de você. Aquele amigo que sempre provocava percebe que você não entra mais na brincadeira. A pessoa que costumava criar discussões percebe que você não alimenta mais o conflito. Quem esperava uma longa explicação, recebe apenas silêncio. E, pouco a pouco, o jogo perde a graça. Porque manipulação precisa de participação. Provocação precisa de resposta. Drama precisa de energia. Quando você deixa de fornecer tudo isso, o mecanismo começa a desaparecer. Sêneca sabia disso. Ele entendia que entregar nossa paz a outra pessoa é uma forma silenciosa de escravidão. Por isso, uma das perguntas mais importantes que você pode fazer hoje é: quem está controlando meu estado emocional? Talvez a resposta seja desconfortável. Talvez você descubra que uma pessoa que nem faz mais parte da sua vida ainda consegue alterar o seu humor. Talvez uma crítica antiga ainda esteja influenciando sua autoestima. Talvez uma rejeição continue determinando como você se comporta nos relacionamentos. Mas existe uma boa notícia. Aquilo que foi aprendido pode ser desaprendido. A reação automática pode ser interrompida. A mente pode ser treinada. E o primeiro exercício é extremamente simples. Na próxima vez que alguém tentar provocar você, não responda imediatamente. Faça uma pausa. Respire. Observe o que está acontecendo dentro de você. Pergunte: estou prestes a responder porque isso é necessário ou porque fui provocado? Essa pequena pausa pode parecer insignificante, mas dentro dela existe uma coisa que muda tudo. Escolha. E é exatamente quando você começa a escolher sua resposta que as pessoas começam a perder o controle sobre você. Mas parar de reagir é apenas o começo. Porque existe uma segunda habilidade, ainda mais poderosa. Aprender a não explicar tudo, não justificar tudo e não tentar convencer quem já decidiu não compreender. É aí que o verdadeiro poder do silêncio começa. Quando você para de se explicar, o poder muda de mãos. É aí que o verdadeiro poder do silêncio começa. Porque existe uma coisa que muitas pessoas fazem sem perceber. Elas explicam demais. Explicam porque ficaram magoadas. Explicam porque tomaram determinada decisão. Explicam por que não responderam. Explicam seus planos. Explicam seus limites. Explicam até aquilo que ninguém perguntou. E quanto mais tentam ser compreendidas, mais poder entregam às pessoas que estão procurando uma reação. Você já percebeu como se sente depois de tentar convencer alguém que não queria entender? Cansado, frustrado e, muitas vezes, ainda mais inseguro. Você apresenta argumentos, conta detalhes, mostra provas, volta ao passado, tenta encontrar as palavras perfeitas, mas a outra pessoa continua discordando. Nesse momento, existe uma pergunta que o estoico faria: preciso realmente convencer essa pessoa? Talvez não. Nem todo mundo merece uma explicação. Nem toda opinião merece uma resposta. E nem toda acusação merece uma defesa. Isso não significa fugir de responsabilidades. Significa reconhecer que existe uma diferença entre esclarecer algo e implorar para ser compreendido. Essa diferença pode mudar completamente a sua vida. Epicteto ensinava que não devemos permitir que aquilo que está fora do nosso controle determine nossa tranquilidade. A opinião dos outros está fora do seu controle. Você pode falar com honestidade. Pode agir corretamente. Pode explicar uma vez. Depois disso, a escolha pertence a outra pessoa.
Se ela decidir interpretar você de maneira errada, continuar explicando não necessariamente mudará alguma coisa. Às vezes, apenas aumentará o conflito. Imagine um homem caminhando por uma estrada. Alguém ao lado começa a gritar: "Você está indo na direção errada." O homem para. Explica para onde está indo. Mostra o mapa. Explica sua decisão. A pessoa continua gritando. Ele explica novamente. Depois de alguns minutos, percebe que está parado no meio da estrada tentando convencer alguém que nem conhece seu destino. Então simplesmente continua caminhando. Essa é uma imagem simples, mas representa uma grande verdade. Você não pode chegar ao seu destino se passar o caminho inteiro tentando convencer os outros de que está no caminho certo. Muitas pessoas atrasam a própria vida dessa maneira. Querem provar que mudaram. Querem provar que são boas pessoas. Querem provar que merecem respeito. Querem provar que estavam certas. Mas quanto mais precisam provar, mais dependem da aprovação externa. Marco Aurélio não precisava convencer todos de que era um bom imperador. Ele precisava apenas cumprir seu dever. Essa é uma diferença fundamental. O homem inseguro pergunta: "O que eles vão pensar de mim?" O homem disciplinado pergunta: "Estou fazendo aquilo que considero correto?" A primeira pergunta cria ansiedade. A segunda cria direção. E existe outro benefício quando você aprende a explicar menos. Você começa a observar mais. Quando você não está ocupado defendendo cada palavra, começa a perceber o comportamento das pessoas. Quem realmente quer entender, você faz perguntas. Quem quer apenas provocar, procura contradições. Quem respeita seus limites, aceita um não. Quem quer controlar, você tenta fazer você se sentir culpado por dizer não. Essa diferença é importante, porque nem toda pessoa que discorda de você é manipuladora. Mas algumas pessoas percebem rapidamente quais são suas inseguranças e usam essas inseguranças para conseguir aquilo que querem. Se você sente necessidade constante de aprovação, basta alguém retirar a aprovação para controlar seu comportamento. Se você tem medo de ser rejeitado, basta alguém ameaçar ir embora. Se você odeia conflitos, basta alguém iniciar uma discussão. Se você precisa que todos gostem de você, basta alguém demonstrar desprezo. Percebe o padrão? A manipulação geralmente encontra uma porta aberta dentro de uma necessidade emocional. Por isso, o verdadeiro trabalho não é aprender respostas perfeitas para manipuladores. É fortalecer a mente para que essas portas deixem de existir. Sêneca dizia que aquele que depende dos elogios também se torna dependente daqueles que podem retirar esses elogios. Imagine viver assim. Hoje alguém elogia você. Você se sente poderoso. Amanhã alguém critica. Você se sente pequeno. Depois alguém ignora. Sua autoestima desaparece. Isso não é liberdade. É dependência emocional. O estoico procura construir uma fonte de valor que não dependa dessas oscilações. Ele sabe: eu posso ouvir a opinião dos outros sem transformar essa opinião na minha identidade. Essa frase precisa ser lembrada especialmente nos momentos de rejeição, porque rejeição é uma das formas mais poderosas de controle emocional. Alguém não responde sua mensagem. Você começa a imaginar razões. Alguém não convida você. Você pensa que não é importante. Alguém escolhe outra pessoa. Você começa a questionar seu próprio valor. Mas observe o que aconteceu. Um acontecimento externo produziu uma história dentro da sua cabeça. E essa história começou a controlar suas emoções. O estoico interrompe esse processo. Ele separa fato de interpretação. O fato é: essa pessoa não respondeu. A interpretação pode ser: ela me odeia. Eu não sou importante. Nunca vou encontrar alguém melhor. São coisas completamente diferentes. Quando você aprende a separar as duas, a mente recupera clareza. E clareza reduz manipulação. Porque uma pessoa que consegue observar seus próprios pensamentos não é facilmente conduzida por eles. Agora imagine aplicar isso em uma discussão. Alguém diz algo ofensivo. Seu corpo reage. O coração acelera. A vontade de responder aparece. Mas você espera. 5 segundos. Talvez 10. Nesse pequeno espaço, você percebe: estou com raiva. Isso muda tudo.
Você não é mais apenas a raiva. Você está observando a raiva. E aquilo que pode ser observado pode ser controlado. Esse é um dos maiores segredos do autocontrole. Você não precisa eliminar a emoção. Precisa criar espaço entre a emoção e a ação. É nesse espaço que existe liberdade. E quanto mais você pratica, mais rápido percebe que está acontecendo dentro de si. Você começa a identificar a provocação antes de cair nela. Começa a reconhecer pessoas que vivem de conflitos. Começa a perceber quando alguém tenta usar culpa para controlar você. Começa a perceber quando uma conversa deixou de ser uma conversa e virou uma disputa de poder. E então você faz algo que antes parecia impossível. Você simplesmente sai. Sem gritar. Sem insultar. Sem tentar vencer. Sem precisar da última palavra. Isso não é fraqueza. É domínio. Porque qualquer pessoa pode reagir. Mas apenas uma mente treinada consegue escolher quando não reagir. E existe uma técnica ainda mais poderosa que pode transformar completamente a forma como você enfrenta provocações, críticas e conflitos. Uma técnica simples, mas tão eficaz que pode impedir que uma emoção momentânea controle decisões que afetarão anos da sua vida. E quando você aprender a usá-la, vai perceber que o verdadeiro controle começa muito antes da resposta ponto-pausa que impede os outros de controlarem você. E quando você aprende a criar espaço entre o que acontece e a sua resposta, começa a experimentar uma liberdade que poucas pessoas conhecem. Porque existe uma diferença enorme entre sentir uma emoção e obedecer a ela. Você pode sentir raiva sem agir com raiva. Pode sentir medo sem tomar uma decisão baseada no medo. Pode sentir tristeza sem transformar a tristeza em identidade. Pode sentir vontade de responder. E ainda assim escolher ficar em silêncio. Essa escolha é uma forma de poder. Os estoicos compreendiam que a primeira impressão nem sempre está sob nosso controle. O que fazemos depois dela está. Por isso, imagine que alguém diga algo que normalmente faria você perder a calma. No primeiro segundo, a emoção aparece. Isso é humano. Mas agora existe uma segunda etapa. Você para, respira, observa e pergunta: qual resposta protege melhor a pessoa que quero me tornar? Não. Como posso vencer essa pessoa? Não. Como posso fazê-la sentir o mesmo que eu senti? Mas, qual atitude está de acordo com os meus princípios? Essa pergunta muda o jogo, porque deixa de colocar o foco no comportamento do outro e coloca o foco no seu caráter. Marco Aurélio praticava exatamente essa disciplina. Ele sabia que encontraria pessoas desagradáveis. Sabia que seria criticado. Sabia que nem todos seriam honestos. Por isso, preparava a própria mente antes de enfrentar o mundo. Essa preparação pode parecer simples, mas é uma das práticas mais poderosas que você pode desenvolver. Todas as manhãs, antes de começar o dia, imagine: hoje encontrarei pessoas impacientes. Algumas pessoas serão injustas. Talvez alguém tente me provocar. Talvez alguém não reconheça meu esforço. E então diga a si mesmo: nada disso decidirá quem eu escolho ser. Perceba a diferença. Você não está esperando que o mundo seja gentil. Está preparando sua mente para permanecer firme quando ele não for. Isso é estoicismo aplicado à vida real. Agora pense em quantas vezes você foi surpreendido por alguém. Uma mensagem inesperada. Uma crítica. Uma rejeição. Uma atitude desrespeitosa. O problema não foi apenas o acontecimento. Foi o fato de você não estar preparado emocionalmente. Quando estamos despreparados, reagimos. Quando estamos preparados, escolhemos. E essa preparação pode ser treinada. Primeiro, crie um intervalo. Quando sentir uma emoção forte, não responda imediatamente. Se puder, espere alguns minutos. Se for uma conversa presencial, respire antes de falar. Se for uma mensagem, não responda enquanto estiver com raiva. Esse pequeno intervalo impede que uma emoção de 10 segundos crie um problema de 10 dias. Segundo, dê nome ao que está sentindo. Em vez de pensar: eu preciso responder agora, diga: estou sentindo raiva. Ou: estou sentindo medo de ser rejeitado. Ou: estou me sentindo desrespeitado. Quando você nomeia uma emoção, começa a observá-la. E observar reduz sua força. Terceiro,
Pergunte o que realmente está sob seu controle. A pessoa pode continuar sendo rude. Você não controla isso. Pode continuar discordando. Você não controla isso. Pode até falar mal de você. Você não controla isso. Mas controla suas palavras, seu comportamento, seu tempo, sua atenção, sua decisão de continuar ou sair. Essa é a famosa dicotomia do controle ensinada por Epicteto. Ela parece simples, mas aplicada todos os dias, transforma completamente a maneira como você vive. Imagine alguém tentando provocar você em público. Essa pessoa quer uma reação. Quer que você levante a voz. Quer que você perca a calma. Quer que todos olhem. Mas você permanece tranquilo. Não porque não sentiu raiva, mas porque decidiu que sua dignidade vale mais do que aquela discussão. Você olha, respira e responde apenas: não vou discutir dessa maneira. Depois se afasta. Você acabou de vencer uma batalha que ninguém viu. Porque não venceu a outra pessoa. Venceu o impulso dentro de você. E essa vitória é muito maior. Existe uma história atribuída a um filósofo que recebeu um insulto durante uma conversa. Todos esperavam que ele respondesse, mas ele ficou em silêncio. Depois de alguns segundos, alguém perguntou: você não ouviu o que ele disse? O filósofo respondeu: ouvi, mas ainda estou decidindo se merece uma resposta. Essa é uma atitude poderosa. Você não precisa responder tudo imediatamente. Você pode decidir. Essa palavra é importante. Decidir. Pessoas emocionalmente controladas reagem. Pessoas emocionalmente maduras decidem. E quanto mais você decide, menos os outros conseguem controlar você. Agora, existe outro exercício estoico que pode parecer estranho. Imagine perder aquilo que você teme perder. Imagine que alguém o rejeite. Imagine que uma amizade termine. Imagine que alguém deixe de gostar de você. Imagine perder uma oportunidade. Não para criar medo, mas para ensinar sua mente que você continuará existindo. Essa prática ajuda a diminuir a dependência emocional. Porque quando você percebe: eu sobreviveria mesmo sem isso, a necessidade de controlar o resultado diminui. E quando a necessidade diminui, a liberdade aumenta. É por isso que algumas pessoas são tão difíceis de manipular. Elas não estão desesperadas para manter tudo. Não precisam que todos gostem delas. Não precisam vencer todas as discussões. Não precisam ser escolhidas por todos. Elas sabem que podem perder coisas sem perder a si mesmas. Essa é uma força silenciosa. E talvez você esteja pensando: mas e quando alguém realmente me prejudica? Essa é uma pergunta importante. Porque o estoicismo não ensina submissão. Se alguém ultrapassa seus limites, você pode estabelecer consequências. Se alguém desrespeita você repetidamente, pode afastar-se. Se alguém manipula você, pode encerrar a conversa. Se alguém destrói sua paz constantemente, você pode escolher não permanecer perto dessa pessoa. O estoico não diz: aceite tudo. Ele diz: escolha sua resposta com sabedoria. Existe uma diferença enorme entre vingança e limite. Vingança procura ferir. Limite procura proteger. Vingança mantém você emocionalmente preso ao inimigo. Limite devolve você à própria vida. Por isso, às vezes, a resposta mais forte não é uma frase inteligente. É distância. É silêncio. É ausência. É seguir em frente. Quando você para de tentar controlar o comportamento dos outros, começa a controlar aquilo que realmente importa: sua direção, sua energia, sua paz. E então acontece algo curioso. As pessoas percebem que você mudou. A provocação que antes funcionava já não funciona. A culpa já não controla suas decisões. A rejeição já não destrói sua autoestima. O silêncio já não assusta você. E aqueles que estavam acostumados a controlar suas emoções começam a perceber: eu já não consigo provocar essa pessoa como antes. Nesse momento, eles perdem o controle. Mas ainda falta entender uma coisa. Existe uma transformação ainda mais profunda que acontece quando você deixa de reagir. Você deixa de viver para provar alguma coisa. E quando isso acontece, a opinião dos outros começa a perder o poder que sempre teve sobre você. Você não ouviu o que ele disse? O filósofo respondeu: ouvi,
mas ainda estou decidindo se merece uma resposta. Essa é uma atitude poderosa. Você não precisa responder tudo imediatamente. Você pode decidir. Essa palavra é importante. Decidir. Pessoas emocionalmente controladas reagem. Pessoas emocionalmente maduras decidem. E quanto mais você decide, menos os outros conseguem controlar você. Agora, existe outro exercício estoico que pode parecer estranho. Imagine perder aquilo que você teme perder. Imagine que alguém o rejeite. Imagine que uma amizade termine. Imagine que alguém deixe de gostar de você. Imagine perder uma oportunidade. Não para criar medo, mas para ensinar sua mente que você continuará existindo. Essa prática ajuda a diminuir a dependência emocional. Porque quando você percebe, eu sobreviveria mesmo sem isso, a necessidade de controlar o resultado diminui. E quando a necessidade diminui, a liberdade aumenta. É por isso que algumas pessoas são tão difíceis de manipular. Elas não estão desesperadas para manter tudo. Não precisam que todos gostem delas. Não precisam vencer todas as discussões. Não precisam ser escolhidas por todos. Elas sabem que podem perder coisas sem perder a si mesmas. Essa é uma força silenciosa. E talvez você esteja pensando, mas e quando alguém realmente me prejudica? Essa é uma pergunta importante, porque o estoicismo não ensina submissão. Se alguém ultrapassa seus limites, você pode estabelecer consequências. Se alguém desrespeita você repetidamente, pode afastar-se. Se alguém manipula você, pode encerrar a conversa. Se alguém destrói sua paz constantemente, você pode escolher não permanecer perto dessa pessoa. O estoico não diz, aceite tudo. Ele diz, escolha a sua resposta com sabedoria. Existe uma diferença enorme entre vingança e limite. Vingança procura ferir. Limite procura proteger. Vingança mantém você emocionalmente preso ao inimigo. Limite devolve você à própria vida. Por isso, às vezes, a resposta mais forte não é uma frase inteligente. É distância. É silêncio. É ausência. É seguir em frente. Quando você para de tentar controlar o comportamento dos outros, começa a controlar aquilo que realmente importa. Sua direção. Sua energia. Sua paz. E então acontece algo curioso. As pessoas percebem que você mudou. A provocação que antes funcionava já não funciona. A culpa já não controla suas decisões. A rejeição já não destrói sua autoestima. O silêncio já não assusta você. E aqueles que estavam acostumados a controlar suas emoções começam a perceber. Eu já não consigo provocar essa pessoa como antes. Nesse momento, eles perdem o controle. Mas ainda falta entender uma coisa. Existe uma transformação ainda mais profunda que acontece quando você deixa de reagir. Você deixa de viver para provar alguma coisa. E quando isso acontece, a opinião dos outros começa a perder o poder que sempre teve sobre você. Mas não pode obrigar alguém a valorizá-lo. Pode fazer o seu melhor, mas não pode obrigar o mundo a reconhecer isso. Pode ser uma pessoa justa, mas não pode impedir alguém de chamá-lo de injusto. E essa realidade precisa ser aceita, porque lutar contra ela é lutar contra a própria natureza da vida. Quando você aceita isso, a pressão diminui. Você começa a respirar de outra maneira. Começa a caminhar sem precisar olhar para todos os lados procurando aprovação. E talvez perceba uma coisa que nunca havia percebido. A pessoa que mais precisava da sua aprovação era você mesmo. Durante muito tempo, talvez você tenha procurado nos outros aquilo que deveria ter construído dentro de si. Confiança, valor, segurança, reconhecimento. Mas nenhuma quantidade de aprovação externa será suficiente quando existe insegurança interna. É como tentar encher um recipiente com um buraco no fundo. Por mais que você receba elogios, nunca será suficiente. Por isso, a solução não é conseguir que todos respeitem você. É construir uma identidade que não dependa do respeito deles. E aqui existe uma diferença entre autoestima e ego. O ego precisa provar. A autoestima sabe. O ego responde. A autoestima observa. O ego precisa vencer. A autoestima sabe quando sair. O ego quer ser ouvido. A autoestima não tem medo do silêncio.
Essa é a razão pela qual uma pessoa verdadeiramente forte pode permanecer tranquila mesmo quando é mal compreendida. Ela não precisa transformar cada situação em uma batalha. Ela sabe quem é. E isso basta. Existe uma cena que resume tudo. Imagine que alguém diga: você mudou. No passado, você talvez entrasse imediatamente em uma longa explicação. Tentaria provar que continua sendo a mesma pessoa. Hoje, você apenas pensa: talvez eu tenha mudado mesmo. E continua caminhando. Porque crescer significa mudar. Fortalecer-se significa abandonar versões antigas de si mesmo. Deixar de reagir não significa tornar-se indiferente. Significa tornar-se consciente. Você escolhe onde colocar sua atenção. Escolhe onde colocar sua energia. Escolhe quais palavras merecem resposta. Escolhe quais pessoas merecem acesso à sua vida. Escolhe quais batalhas merecem ser lutadas. E, acima de tudo, escolhe quem você será quando a vida não acontecer como deseja. Essa é a verdadeira prova do estoicismo. Não quando tudo está tranquilo, mas quando alguém provoca você. Quando alguém rejeita você. Quando alguém o decepciona. Quando alguém tenta diminuir seu valor. É nesses momentos que você descobre se realmente controla sua mente. E se conseguir permanecer firme, você perceberá algo extraordinário. As pessoas podem continuar tentando. O mundo pode continuar sendo imprevisível. As circunstâncias podem continuar mudando. Mas você já não precisa mudar junto com cada tempestade. Você se torna a pessoa que observa a tempestade sem permitir que ela entre dentro de si. E esse é o momento em que o controle muda definitivamente de mãos. Não porque você controlou os outros, mas porque finalmente deixou de permitir que eles controlassem você. Essa é a verdadeira vitória. Não fazer alguém sofrer. Não provar que estava certo. Não vencer uma discussão. Mas sair de uma situação difícil ainda sendo dono de si mesmo. E quando você consegue fazer isso, ninguém precisa perder para que você vença. Porque a sua vitória nunca foi sobre eles. Sempre foi sobre você. Ponto no final. A verdadeira força não está em controlar os outros, mas em nunca permitir que os outros controlem você. Quando você para de reagir impulsivamente, recupera aquilo que ninguém deveria ter poder de tirar. Sua paz, sua dignidade, sua liberdade. Lembre-se, você não controla o que fazem com você, mas controla quem decide ser diante disso. Quando você para de reagir, eles perdem o controle. Se esta mensagem fez você refletir sobre a sua própria vida, deixe seu like e inscreva-se no canal para continuar descobrindo os ensinamentos do estoicismo. E antes de sair, escreva nos comentários: eu controlo a minha mente. Guarde esta frase para os momentos em que alguém tentar provocar você. Não esqueça, você não precisa reagir a tudo. Algumas batalhas são vencidas quando você simplesmente escolhe não participar. Até o próximo vídeo.